Oi, pessoal, boa tarde. Prazer em conhecê-las. Meu nome é Laís. Vim aqui apresentar para vocês sobre carreiras em dados, por onde começar. Então, vou só começar fazendo uma breve descrição visual aí minha. Sou uma mulher de cabelos pretos, pele branca. Estou vestindo uma blusa de gola alta preta e uma saia preta comprida. Então, vamos começar aí com com uma agenda da apresentação. Vou começar trazendo para vocês um pouquinho sobre quem que eu sou. Depois temos alguns termos chaves da área. Então, a gente ouve muito falar sobre IA, sobre machine learning, sobre ciência de dados. Vou tentar esclarecer aí um pouquinho o que é um, o que é outro, o que eles não são. E para a gente estar tudo sobre a mesma base aí para começar a discutir o próximo ponto, que é as carreiras em dados, né? Então, trazer aí para vocês um pouco das skills que o mercado pede aí de cada uma das áreas dentro de ciência de dados. Tem muitas, então eu não vou conseguir trazer todas para vocês, mas vou trazer as principais aí, fazer um pincelado aí para vocês sobre isso. Depois tem um bônus ali sobre preparação de currículo para processos seletivos. E eu vou fazer isso daí um pouquinho diferente do que o esperado aí, porque eu não vou falar sobre do ponto de vista de um recrutador, não sou recrutador, sou cientista de dados. Então, eu vou falar para vocês como impressionar o algoritmo que seleciona currículos e não o recrutador. E, por fim, a gente vai ter ali a sessão de perguntas e respostas que eu vou abrir para vocês. Iniciando, então, quem que eu sou? Sou mestranda agora da UDESC, inclusive, sexta-feira, amanhã, vai ser minha colação de grau na UDESC. Me formei ali em Ciência da Computação e já comecei o mestrado. Gostei tanto de pesquisa que estou trabalhando também como pesquisadora na Senior Sistemas, com foco aí em ciência de dados. E também, uma das minhas grandes paixões, acho que eu vou vir um pouquinho aqui para não ter a luz na cara. Uma das minhas grandes paixões aí é empoderar mulheres na tecnologia e compartilhar conhecimento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu vou poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, falar com um monte de mulheres incríveis da área e também trazer para vocês um pouco sobre ciência de dados, que eu gosto muito. Trazendo aí um apanhadinho aí sobre a minha carreira. Primeiro, eu iniciei meu primeiro contato com ciência de dados foi com análise de dados, numa iniciação científica na UDESC. Então, a gente pesquisou sobre evasão universitária, analisando aí minorias, por exemplo, mulheres, a evasão de mulheres nas áreas de TI em cursos superiores. Nessa primeira imagem ali, quando a equipe de iniciação científica ganhou o prêmio de segunda melhor iniciação científica do Brasil em computação. Então, é algo ali que a análise de dados me levou para esse lugar. Mas a minha profundidade aí maior começou com o curso da Terra, com Data Science Machine Learning. Ali eu passei 9 meses aprendendo mais sobre os conceitos e mais a fundo sobre a área. Foi um curso que eu consegui ganhar uma bolsa da XP Investimentos, que eles deram ali para 50 mulheres começarem a entrar na área. Então, eu comecei a aprender a partir daí. E, a partir daí, então, começou, de fato, o meu trabalho em ciência de dados na Senior Sistemas. E eu pude, então, ir para vários lugares e falar com várias pessoas e estudar muitos conceitos. Então, ali, 2 palestras que foi na TDC Brasil e outra na Python Brasil, para falar sobre Generative AI, que está bem em alta aí. E a gente pôde levar esses assuntos para o pessoal. E, por fim, eu consegui usar também ciência de dados no meu TCC. E pude apresentar ali também, em Recife, num evento de inteligência artificial na educação. Então, foi bem legal aí toda essa trajetória de como ciência de dados me ajudou. Mas eu prometo que tem um ponto mais importante aí de por que eu estou falando sobre mim, por que eu estou falando sobre a minha trajetória. Eu vou trazer isso lá no final. Então, vamos lá. O que é a ciência de dados? Ele é um conjunto de várias áreas, não é uma área só. 3 principais aí. Ciência da computação, matemática, estatística e domínio de negócio. Então, se você não tem todos eles, você não tem um cientista de dados, ou não tem essa área de ciência de dados. E a gente vai ter, então, por exemplo, se você sabe, tem matemática, estatística, tem ciência da computação, tem aí
alguém que sabe bastante sobre machine learning, tem o conceito de machine learning. Se você só tem o domínio de negócio e ciência da computação, você tem um excelente desenvolvedor, excelente programador, mas não tem um cientista de dados, então precisa dos três. Mas ciência de dados não é algo novo, é um termo que a gente está falando bastante agora, mas a humanidade usa estatística para analisar dados desde a Revolução Industrial. E esse termo ciência de dados começou a surgir ali na década de 90, junto com a internet. Então, popularizou ali a internet para todo mundo, começou uma enxurrada de informações, e as técnicas que a gente usava antes de estatística passaram a não ser o suficiente para extrair insights, extrair valores desses dados. Então, a gente começou uma nova área aí de ciência de dados para analisar tudo isso. E onde é que a gente vê, então, ciência de dados no nosso dia a dia? Eu trouxe aqui um exemplo da Amazon. Quando a gente compra alguma coisa, não só na Amazon, em qualquer site e-commerce, a gente recebe, às vezes, recomendações. Então, por exemplo, aqui, recomendações de livros, a partir do livro que a gente comprou. Isso é um sistema de recomendação por trás desse sistema que indica para vocês outros produtos. Tem um algoritmo aí de machine learning que está aprendendo sobre os gostos de todos os usuários e recomendando o que ele considera ali como mais relevante. Outro caso aí é reconhecimento de imagens também. Se a gente pega a nossa galeria ali do celular e procura por comida, procura por um lugar, procura por uma pessoa, o nosso próprio celular consegue, às vezes, identificar isso. Então, esse daqui é um exemplo de comidas ali da minha galeria que apareceu. E isso daí é um sistema de reconhecimento de imagens, não é a gente que rotula, é o próprio algoritmo que traz essa rotulação. E tem em várias situações, várias empresas aí usam ciência de dados. Então, Netflix com recomendações de filmes, ou, por exemplo, bancos como a Nubank vão usar para reconhecimento de fraudes de transações bancárias. Então, tem muitos usos aí para a ciência de dados. E, bem, eu falei para vocês que eu ia esclarecer um pouquinho sobre os termos de inteligência artificial, ciência de dados, machine learning, e muita gente a gente confunde muito o que é. Às vezes, machine learning e IA parecem ser a mesma coisa, mas não são exatamente. IA é um grande guarda-chuva de outras áreas, então machine learning está dentro de inteligência artificial, mas não é unicamente machine learning IA. Tem também questões de processamento de linguagem natural, tem também visão computacional, que é aquele reconhecimento de imagens que eu falei para vocês, é um conjunto ali de visão computacional com machine learning. Temos também sistemas de otimização, planejamento, que também está dentro de inteligência artificial. Mas, se a gente olhar a fundo ali o que é machine learning, a gente vai encontrar ainda mais termos e mais sub-áreas. Então, é uma árvore bem complexa aí de termos. E, por exemplo, dentro do machine learning, a gente tem essas 3 grandes bolinhas ali de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. E, olhando cada uma delas, a gente pode pegar um exemplo ali, por exemplo, a detecção de fraude de transações bancárias que eu citei ali. Ela vai estar ali dentro de um sistema de classificação, um algoritmo de classificação, que é um algoritmo de aprendizado supervisionado. Agora, se eu for ali para sistemas de recomendação, já vai estar do outro lado, já é um sistema de clustering que está dentro de aprendizado não supervisionado. Então, tem muita coisa aí. E a gente não precisa saber exatamente de tudo isso. Tem aí algumas carreiras que vão focar mais em uma área, mais em outra. E eu trouxe aí, então, as 3 principais que a gente mais está vendo, que tem um maior domínio aí de mercado. Tem algumas subcarreiras, eu vou trazer um pouquinho depois disso. Mas as principais, então, estão sendo análise de dados, ciência de dados e engenharia de dados. Eu trouxe aqui, então, um radar para vocês terem uma noção mais ou menos do que cada uma vai focar. Mas aí isso daí vai variar um pouquinho da área, das especificidades de cada empresa. Mas, basicamente, então, o analista de dados é a pessoa que vai pegar e extrair, entender esses dados, limpar esses dados e extrair insights. Então, para isso, ele tem bastante ali a questão de visualização de dados, storytelling tem que ser muito forte.
a questão de entendimento do negócio também, para entender o que aqueles dados estão falando com relação ao negócio dele, né? A empresa que ele está analisando, o contexto que ele está entendendo. Para o cientista de dados, tem que ter uma gama de entender um pouquinho de tudo. Então, está vendo que não tem nada ali que está no zero no cientista de dados. Mas, claro, ele vai ter uns focos maiores ali em machine learning, inteligência artificial, bastante também. Na parte de data wrangling, que seria tipo a limpeza de dados, pegar aqueles dados brutos e transformar eles em dados de valor. E a pessoa engenheira de dados, então, vai ser quem vai lidar com disponibilizar esses dados, vai precisar entender bastante de Big Data, dependendo do contexto da empresa, sobre bases de dados, SQL, questão de programação também vem mais forte na área de engenharia de dados. E eu trouxe aqui um exemplo, então, o que cada uma dessas carreiras faria em uma empresa de e-commerce, para deixar isso um pouquinho mais palpável. Então, vamos lá. A pessoa analista de dados seria a pessoa, então, responsável por entender os problemas de negócio. Ele vai pegar aqueles dados ali e vai entender, então, por exemplo, taxas de retenção de clientes, vai extrair essas métricas, vai montar um dashboard, as áreas vão poder ver aquele dashboard e entender o que está acontecendo na empresa. Então, o analista de dados tem esse papel aí de trazer essa informação a partir de números, né? Trazer uma informação, um insight mais palpável. Mas a pessoa analista de dados não consegue fazer isso sem alguém que saiba fazer essa parte de engenharia de dados ou tenha feito isso antes. Porque esses dados precisam vir de algum lugar e eles precisam ter qualidade para realmente trazer um insight valioso. Então, o engenheiro de dados vai ser a pessoa que vai construir e manter um pipeline de dados que vai alimentar aquele dashboard. E também vai disponibilizar todas essas informações em um banco de dados, por exemplo, uma nuvem. Aí está muito em alta a AWS, Azure, para disponibilizar dados, para fazer esses sistemas. E também fazer questões de tratamentos de dados, remoção de valores duplicados, para poder disponibilizar. E o próximo passo ali vai ser, então... Espera, não está passando, gente. Foi. Ok, obrigada. O próximo vai ser o cientista de dados. Então, vamos supor aí que a pessoa analista de dados pegou, entendeu essas informações, trouxe um dashboard e a gente viu ali que, sei lá, a retenção de clientes está baixa. Então, qual que seria o papel do cientista de dados nessa etapa? Essa pessoa vai pegar e vai desenvolver, então, um algoritmo, desenvolver modelos para tentar melhorar esse problema. Então, como é que a gente combate ali a retenção baixa? Vamos fazer, então, um sistema ali, uma campanha mais focada em cada cliente. Então, o cientista de dados vai fazer uma clusterização desses clientes para entender quais perfis existem para o pessoal de marketing poder criar campanhas focadas em cada perfil. Ou então, vamos fazer um sistema de recomendação. Por exemplo, da Amazon ali, vamos recomendar produtos para o nosso cliente comprar e tentar aumentar ali as nossas vendas com aquele cliente através do sistema que esse cientista de dados fez. Então, essas seriam mais ou menos as atividades de cada uma dessas 3 áreas. Então, vamos dar uma olhada aí mais a fundo. A gente vai ter, então, a definição do que é o cientista de dados, realmente vai extrair insights e fazer previsões com esses dados. Usa bastante estatística, usa bastante machine learning. E eu trouxe aqui algumas skills da área. Isso daí que vai variar bastante de empresa para empresa. Novas skills vão surgindo. Então, por exemplo, generativa AI é algo que não tinha até um tempinho atrás e agora está muito em alta. Várias empresas precisam de cientistas de dados que saibam lidar com modelos tipo ChatGPT, com LLMs. Então, essa é uma skill que está surgindo agora. Mas as básicas ali entendimento de alguma linguagem. Então, Python e R são bastante comuns nessa área. Entendimento de bibliotecas de análise de dados, de machine learning, como o Pandas, TensorFlow, NumPy.
E também os vários algoritmos de machine learning, aqui de aprendizado supervisionado, não supervisionado, são os mais comuns, deep learning, comunicação também, para conseguir transmitir essas ideias. E a gente tem aí uma especialização que não é tão comum assim, mas às vezes aparece. Então, a pessoa que gosta de ciência de dados, só que gosta ainda mais da área de machine learning, pode se tornar aí uma engenheira de machine learning, focar ali em criação e manutenção de modelos. Porque quando a gente faz o modelo, esse modelo ele não pode ficar lá parado para sempre, porque os contextos mudam, os dados mudam. Então, a pessoa engenheira de machine learning vai ser responsável por entender se esse modelo ainda está fazendo sentido, dar manutenção dele, criar novos modelos, então, fazer toda essa manutenção e melhoria dos modelos que existem ou que vão ser criados. Ok. Daí a gente vai, então, especificações da carreira ali de analista de dados. Vai ser uma questão de coleta, processamento, execução de análise desses dados para extrair os insights. Então, que nem eu comentei ali inicialmente, vai ser a pessoa que vai pegar esses dados brutos, vai extrair valor deles e vai usar esses dados para gerar insights, para ajudar na tomada de decisão. Essa palavra aí é bem importante para a tomada de decisão, né? Opa, voltou aqui. Algumas skills da área muito importante, storytelling. Então, não adianta tu ter um insight maravilhoso se você não consegue transmitir isso. Então, isso é muito importante. Técnica de visualização de dados também estão dentro ali, né? A gente precisa entender esses dados e transmitir eles de uma forma que o público consiga entender também. Então, isso é uma skill bem importante. E aqui vem algumas ferramentas que ajudam nesse processo. Então, estatística, Python, Excel, SQL, tudo para trabalhar com dados aí e gerar esse valor. Tableau, Power BI para gerar também aqueles dashboards, bem importante para o analista de dados. E quando você foca ainda mais na área de negócios, você tem aí um analista de business intelligence. Você é aquela pessoa que ela vai ter um entendimento a mais do negócio, vai ter aquela expertise para, além de analisar esses dados, também conseguir aplicar eles mais a fundo na área que ela está atuando, né? E, por fim, a gente tem aí a engenheira de dados, que vai ser a pessoa que vai fornecer essa infraestrutura dos dados. Que vai fornecer essa infraestrutura dos dados, que vai permitir, então, que um grande volume de dados seja utilizado de uma forma útil, aí, tanto pela pessoa analista de dados, quanto pela pessoa cientista de dados. Então, algumas skills aí são a programação, daí tem várias linguagens, Python, Java, bancos de dados, SQL, NoSQL, frameworks para Big Data, questões de cloud, AWS, Azure, e por aí vai. E por onde começar a aprender, então, eu trouxe vários links aqui. Quem quiser daí clicar nesses links, depois pode me adicionar ali no LinkedIn, que eu passo a apresentação. Vocês podem daí clicar nos links ali para acessar. Vou destacar alguns aqui. O primeiro é o livro de processamento de linguagem natural. Esse livro aí é muito legal, porque é um livro completamente gratuito, escrito por mulheres brasileiras na área de PLN, processamento de linguagem natural. Então, é um projeto muito bacana e super completo para quem quer se aprofundar nisso. Outro destaque aí são esse livro aqui, de visualização de dados para profissionais de negócio. É basicamente a Bíblia do storytelling com dados. Então, qualquer um que faça apresentações com gráficos precisa ver esse livro em algum momento, porque vai te ensinar a construir um gráfico que seja acessível e transmita a informação que você precisa transmitir. Então, ele é muito bacana. Outras questões aqui, esse roadmap, esse último link aqui, que é um link da comunidade, que reúne, então, um monte de informações. Então, eu trouxe alguns links aqui, mas esse link ali tem mais centenas de outros, separados por categoria de o que você quer aprender, separados também por carreira de analista, cientista, engenheiro de dados, com conteúdos gratuitos. E, basicamente,
são todos muito bons. Então, o Hugging Face ali também é conteúdos gratuitos, mais focado ali em Generative AI. Então, quem tiver vontade de se aprofundar nessa área, recomendo os tutoriais deles. E vamos para dicas para preparar o currículo. Então, eu falei ali para vocês. Eu vou trazer, então, como driblar a seleção de currículos feitas por IA. Porque hoje, muitas vezes, a gente manda um currículo e uma pessoa nem vai ver o nosso currículo. Ele é descartado já ali na primeira etapa, que é a etapa que provavelmente um algoritmo está analisando e vendo se a gente tem match com a vaga ou não. Então, eu pude trabalhar desenvolvendo um algoritmo desses, de match de vagas e candidatos. Então, eu percebi algumas fraquezas e alguns vieses que esse algoritmo pode ter, e eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre essas técnicas. Então, primeiro, crie currículos únicos para cada vaga que você quer aplicar. E, nisso, o objetivo é utilizar os mesmos nomes e nomenclaturas da vaga no seu currículo. Então, por exemplo, se a vaga fala que está buscando por um desenvolvedor de Python, ao invés de colocar no seu currículo programador Python, use o termo desenvolvedor. Porque, no final, alguns algoritmos vão comparar palavra por palavra, e desenvolvedor não é igual a programador, e às vezes acaba perdendo o ponto nisso. Apesar da gente entender na semântica que é igual, às vezes para a máquina não. Então, não custa, às vezes, mudar alguns termos para serem exatamente os termos da vaga, porque pode te dar uns pontinhos a mais ali para o teu currículo ser selecionado no meio de tantos outros, né? E, nesse mesmo termo, então, a gente utiliza uma linguagem neutra sempre que possível. O que eu quero dizer com isso? No português, a gente tem um problema que os nossos termos, as nossas palavras têm gênero, né? Então, que nem eu citei para vocês, desenvolvedor, a gente pode usar desenvolvedora. E vários algoritmos eles são treinados no inglês. O inglês não tem esse problema. As palavras são todas um gênero só, né? Então, pode ser que, às vezes, o algoritmo tenha algum viés de gênero aí, o que, infelizmente, é um problema que afeta nós, mulheres, né? Porque o algoritmo vai estar ali treinado com o termo developer, que, quando traduz ali, vai ser desenvolvedor, não desenvolvedora. E a gente pode acabar ainda caindo num viés de gênero do algoritmo. Então, esse é um problema bem ruim que a gente tem aí, mas, por enquanto, a gente não tem muito como lidar com isso agora. A gente, como alguém que está submetendo o nosso currículo, né? Então, o que eu sugiro ali é tentar trazer algo um pouquinho mais neutro. Então, se você puder botar, eu fiz desenvolvimento com tal linguagem, ao invés de fui desenvolvedora. É um problema que eu não gostaria de estar trazendo aí para vocês, mas é um detalhezinho aí que pode ser que ajude alguém no futuro, né? E, por fim, currículo simples de coluna única. Então, às vezes tem essa questão da gente colocar o PDF do nosso currículo em algum site. E o que eles vão fazer? Eles vão pegar o nosso currículo e vai ler dessa forma assim que está lendo. Só que a máquina ela pega e lê do começo ao fim e ela não entende direito ali o que é uma coluna, o que é outra. Às vezes os dados vão acabar se mesclando. Então, para garantir que a tua informação está completa ali e o algoritmo vai entender certinho do começo ao fim, é interessante ter uma única coluna para que toda aquela informação esteja certa, né? Ela não se corte em duas colunas diferentes. Apesar de que para o recrutador seria mais bonito ver um currículo todo formatado, todo decorado, às vezes esse currículo decorado não vai chegar nas mãos do recrutador no final do processo, né? Então, um currículo mais simples é um pouco mais fácil aí para os modelos entenderem. E outra dica aí, que é um dado que me impacta bastante quando eu vi, e eu quis trazer para vocês, os homens, então, eles se sentem mais confiantes para aplicar para vagas quando eles preenchem 60% dos requisitos.
as mulheres esperam preencher 100% para começarem a se candidatar. Então, talvez a maior dica aí de preparação de currículo para vocês é se arrisquem mais, porque a gente não vai ter como conseguir essas vagas se a gente não estiver aplicando. E os homens, então, estão aplicando muito mais do que a gente. E a gente tem toda a capacidade aí para entrar nesse mercado também. E por que eu estou falando isso? É uma imagem, eu trouxe uma imagem aqui para vocês que me impacta bastante também. É uma imagem que a gente vê muitas mulheres, aí, uma imagem antiga. É uma imagem que está com um curso de Ciência da Computação da USP. Foi a primeira turma de Ciência da Computação, com 70% de mulheres aí. Hoje, se você entra numa sala de Ciência da Computação, vai ter ali por volta de 20%, 30%, quando é muito. Eu posso falar da minha experiência aí, eu vou me colar grau amanhã, e eu sou a única da minha turma que está colando grau, a única mulher. Então, é um problema aí que a gente tem hoje, mas eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês, isso não é um problema que existe sempre. Não é, as mulheres não têm falta de interesse na área, as mulheres não têm falta de interesse em engenharia, não têm falta de interesse em TI. Elas tinham e tinham muito, e faltou aí incentivo, a gente foi tirada dessa área de alguma forma. Então, a gente tem todo o potencial aí para voltar. E opa. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer isso de volta? Então, esse é o ponto que eu queria trazer. Para conseguir todas esses achievements da minha carreira, eu contei com o apoio de outras mulheres. Então, quero destacar algumas aí. Ali na questão de iniciação científica, teve a minha professora e orientadora, Isabela Gasparini. Teve também a Maria, que era a mestranda da época, que orientou todos nós. A Daniela, que foi quem apresentou o trabalho, que ganhou o prêmio. Aqui na questão do curso de Data Science e Machine Learning, foi um projeto da XP, mirando em introduzir mulheres na área de ciência de dados. Então, precisamos de mais projetos como esses, né? E aqui também, no meu dia a dia de trabalho, nas palestras que eu dei, as duas foram com a Açucena, minha colega de trabalho aí, que também é cientista de dados. E também destacar aí a minha mãe, que também apoiou todo esse processo, né? Não dá para não citar essa pessoa tão importante. Mas é isso de mensagem que eu quero trazer para vocês. Então, como isso daqui é uma palestra para falar sobre início de carreira em ciência de dados, eu não sei se vocês estão aqui porque querem começar ou já estão na área, mas se chegarem lá ou estão começando ou já estão na área, sejam vocês também mulheres que apoiam outras mulheres nessa área, porque isso é muito importante, que leva a gente para voltar para aquele cenário de antes, né, em que a gente tinha mais mulheres nessas áreas, não só em ciência de dados, mas também em engenharias, que também é um grande problema aí de falta de representatividade. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Esse daqui é o meu QR Code do LinkedIn, se quiserem me adicionar. O meu e-mail também, por favor, entre em contato. E é isso. Muito obrigada, gente. Vou abrir para perguntas, então. Obrigada. Temos uma pergunta, sim, online. Tem uma pessoa que falou: sou engenheira de dados e uma dor que eu sinto é que a cada 3 segundos surge uma ferramenta nova, melhor, e que torna todas as outras obsoletas. Como eu posso me manter atualizada nas novidades da área? Perfeito. Como cientista de dados, eu também sofro disso. Cada vez tem uma nova biblioteca para utilizar e realmente é algo que a área de TI em geral sofre. Então, toda vez uma nova linguagem de programação vai ser a próxima linguagem principal. E eu acho que para a gente se manter atualizado, a gente tem que realmente estar antenado aí com as notícias, com o que realmente está em voga, testar também, às vezes, no nosso tempo livre, ver o que vale a pena, o que não vale, dar uma olhada ali na indústria, o que as pessoas estão usando. Tem muita coisa que é experimental ali no início, que não está ainda pronto para ser utilizado em um ambiente de produção, mas que vai surgir. Então, ir acompanhando
esses projetos. Então, tem muito projeto que é open source, aberto, e a gente pode ir acompanhando a evolução dele. E, basicamente, acho que não tem uma fórmula mágica aí para saber o que vai ser o próximo nova ferramenta. A gente vai ter que sempre estar acompanhando o que os outros estão, as pessoas principais da área estão trazendo, as grandes empresas estão apostando. E é assim que eu faço na minha área, pelo menos. Alguém aqui da sala tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer para a Laís diretamente? Oi, meu nome é Daiane. Eu trabalho atualmente no setor de engenharia de produto, mas eu tenho uma familiaridade com dados, né? Porque a gente analisa bastante. E muitas vezes eu sinto essa dificuldade de conseguir extrair dados com qualidade, digamos assim, né? Devido a algumas limitações de sistema e tudo mais. Como que você vê que poderia as empresas facilitarem essa qualidade dos dados hoje? Ou como incentivar que as empresas busquem esse caminho da coleta com qualidade dos dados, assim? Isso é um problema aí que acho que as empresas estão começando aí a coletar e utilizar seus dados de uma forma inteligente, com cientistas de dados, estão enfrentando bastante aí. Eu diria que o principal ponto aí é começar educando o próprio desenvolvedor ali que está desenvolvendo aquele sistema, porque às vezes nossos dados eles não vêm com qualidade porque o usuário vai entrar com aquele dado num campo de texto e o dado que a gente quer tem que ser numérico. Então, ali já quebrou, né? Porque a pessoa pode digitar o número por extenso e como é que a gente vai usar esse dado em produção, né? Para gerar dashboards. Então, um primeiro ponto ali é educar o próprio desenvolvedor para ele entender que o que ele está fazendo ali é importante para a empresa inteira e os dados que está coletando vai ser utilizado para alguma coisa no final. Então, eles têm que chegar no formato correto, né? E aí vai, então, toda essa esteira de educação do desenvolvedor ao gerente de projeto, que vai ter que entender que tem que tomar esse tempinho a mais ali para pensar nesses casos, né? Pensar na estrutura do dado, como vai ser mais fácil para a gente guardar e melhorar e utilizar esse dado no futuro. Então, tem todo esse processo de educação mesmo das áreas. Obrigada, Laís. Obrigada, gente. Se ninguém tem mais alguma pergunta, vamos encerrar agora. Tem mais alguma pergunta? Claro que sim. Desculpa. Oi, eu sou a Rod. Queria entender, na tua perspectiva, quais são as competências, né, para um profissional se destacar na carreira de dados? Olha, eu diria que a principal competência aí não é uma habilidade hard skill, é meio soft skill aí, que é tu conseguir ser uma pessoa curiosa e saber pesquisar. Porque a primeira imagem ali que eu mostrei para vocês de ciência de dados, o que é machine learning, tem tantos pontos, tantos algoritmos, é muito difícil você ser especialista em cada um daqueles pontos, não tem como. Eu mesma pego problemas no meu dia a dia que eu nunca vi antes, que eu nunca mexi naquele tipo de algoritmo antes. Então, eu diria que a principal habilidade é tu saber pesquisar. Então, tá na palavra ali, ser um cientista mesmo, saber como pesquisar, como adquirir o conhecimento para tu implementar. Porque até a pergunta ali anterior tinha trazido, tá toda hora a área mudando, novos algoritmos estão surgindo, novas bibliotecas. Então, tu ter essa habilidade aí de pesquisa, eu diria que é a mais importante para o cientista de dados. Obrigada de novo. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, Laís, obrigada. Pessoal, muito obrigada. Os que estão online também, muito obrigada.